comentar com vocês sobre a Copa do Nordeste, é isso mesmo, que teve a sua fase prévia definida agora neste final de semana e que determinou os 4 participantes que vão se juntar aos 12 já classificados para a fase de grupos dessa importante competição do futebol brasileiro. Importantíssima, embora a premiação vá ser muito pequena em termos do que era no ano anterior, apenas uma correção da inflação. No mundo inteiro, as competições elas aumentam cada vez mais, tem um aumento de premiação a cada temporada, a cada ano, mas quando se fala de Copa do Nordeste, o aumento é apenas via o IPCA, apenas a inflação, porque a CBF ela tenta, na verdade, dar as costas para o futebol do Nordeste e também para a Copa do Nordeste, mas ela não consegue, né? Ela faz de tudo, só que ainda assim ela não está conseguindo, porque a Copa do Nordeste está se impondo, né? Por quê? Porque as próprias TVs, né, estão percebendo o valor dessa competição em virtude do valor dos clubes que estão disputando-a. Então a CBF é obrigada a engolir a Copa do Nordeste, né? Acredito que em 2025 talvez a gente não tenha a variação pelo IPCA, né? E uma premiação muito maior da Copa do Nordeste, que poderia e deveria ser ainda muito maior do que é neste momento, tá bom, gente? Bom, lembrando para vocês que a Copa do Nordeste de 2023 contou ali com os seguintes participantes, né? A fase de grupos, né? No grupo A, a gente teve a presença do Ceará, ABC, Náutico, Sergipe, Santa Cruz, Bahia, Campinense e o CSA de Alagoas, né? E este no grupo B, na verdade. E no grupo A, a gente teve a participação de Sport Recife, Fortaleza, Ferroviário, CRB, Sampaio Corrêa, Atlético de Alagoinhas, Vitória e Fluminense. Lembrando, no grupo A, uma curiosidade, é que o Vitória, naquela ocasião, terminou abaixo, gente, né, atrás do Atlético de Alagoinhas. O Vitória ficou em 7º e o Atlético ficou em 6º lugar. No grupo B também, curioso que o Bahia ficou em 6º lugar e ficou de fora da etapa de quartas de final da Copa do Nordeste. Isso mostra que o momento, né, tão diferente hoje em dia em relação o que era o momento de 2023 dos 2 maiores clubes do futebol da Bahia, tá bom, gente? Uma outra curiosidade que a gente tem aqui é que nós tínhamos aqui a presença do Santinha. Santa Cruz, né, foi para a competição e, infelizmente, por terminar em 5º no grupo B, não conseguiu também uma vaga ali na etapa de quartas de final da competição. Uma participação nas quartas de final que era muito importante para o Santa Cruz naquela ocasião, precisava muito de dinheiro, precisava muito da receita que viria da participação ali nas quartas de final, mas infelizmente a equipe não conseguiu. A Copa do Nordeste deste ano vai contar aí com alguns participantes novos e outros que eram os mesmos de 2023, né? Mas vamos lá, né, gente? Vamos falar aqui sobre a chamada etapa prévia, né, que contou com 2 eliminatórias ali anteriores à formação dos grupos, né? Na primeira pré-eliminatória tivemos ali, por exemplo, o Confiança jogando com o Retrô, o jogo empatou em 1-1, nos pênaltis o Retrô ganhou de 4-2 do Confiança, eliminou a equipe sergipana, né? O Ferroviário empatou com o Asa, né, e perdeu de 3-0, gente, nos pênaltis, impressionante, né? 3-0, os caras não fizeram um gol na cobrança dos pênaltis, né? Aliás, Ferrinho, grande decepção aí, né? A gente teve ali o CSA jogando contra o Iguatu, foi 1-1, né? O CSA decidiu em casa, tá? No Rei Pelé, o Iguatu empatou em 1 e ganhou nos pênaltis de 4-3. Curiosidade que o Iguatu, né, atuou com 1 a menos durante muito tempo nessa partida aí. O ABC jogou com o Souza, venceu o Souza por 1-0 e se classificou. Sampaio Corrêa, gente, empatou em 2-2 dentro de casa, tá? Contra o Potiguar, né, do Rio Grande do Norte, e nas penalidades a equipe do Potiguar ganhou de 5-4 da equipe do Sampaio Corrêa. Também decepcionante, frustrante aqui o Sampaio Corrêa, que participaram da fase de grupos da Copa do Nordeste anterior. A equipe do Juazeirense empatou em 1-1 contra a equipe do Moto Clube, né? E conseguiu, nas penalidades, ganhar de 4-1 e passou para a próxima fase, né? O Botafogo da Paraíba empatou em 0-0 contra a Jacupiense dentro de casa, né? 0-0, né? O Botafogo da Paraíba tá mal, hein? E aí, nas penalidades, conseguiu vencer a Jacupiense por 3-1, né? O Altos, né? Ele empatou 2-2 com Santa Cruz, jogando dentro de casa, e nas penalidades o Altos eliminou o Santa Cruz, gente, na primeira fase, gente. Na primeira pré-eliminatória, né? Por 11-10 nas penalidades, né? Então a gente foi para a segunda fase pré-eliminatória da Copa do Nordeste, né? Aí tivemos o encontro da equipe do Juazeirense contra a equipe do Retrô, e aí foi 4-0 para Juazeirense, 4-0 contra o Retrô, que sempre quer ser gente grande e não consegue sequer ser gente, né, de médio porte ali no futebol de Pernambuco, tá? Não é no futebol do Nordeste do Brasil, não. É de Pernambuco. É aquele projeto de time que todo mundo acha que um dia vai crescer e que sempre está do mesmo tamanho, a equipe do Retrô. O ABC jogou contra a equipe do Iguatu, empatou dentro de casa, também não está bem,
né, o ABC. Não tá legal não. Empatou em 1-1, ganhou nas penalidades de 4-2 e se classificou à fase de grupos, né. O Botafogo da Paraíba, jogando em casa contra a equipe do Potiguar, também empatou. Você percebe que o Botafogo da Paraíba, ele empatou seus 2 jogos, né. E nas duas eliminatórias aí por penalidades, ele venceu nos pênaltis, né. Venceu a equipe da Jacupiense por 3-1 nos pênaltis e também conseguiu vencer o Potiguar de 4-2 nos pênaltis. Ou seja, o Botafogo não conseguiu ter uma vitória aí, apesar de ter se classificado à fase de grupos, mas entra muito fragilizado a fase de grupos aí da Copa do Nordeste. E o Altos, né, jogando em casa contra a equipe do Asa, né, de Arapiraca, venceu por 2-1 e se classificou à fase de grupos. Grande Altos que, veja, gente, o Altos, ele conseguiu eliminar o Asa num gol aos 49 do segundo tempo. Foi um negócio assim absurdo, a pressão que havia sobre a equipe do Asa, o time querendo resolver o jogo mesmo ali dentro de campo, e o Altos conseguiu esse gol aí da vitória aos 49 do segundo tempo, para a alegria da sua torcida. Essas equipes, portanto, elas se juntam aí à fase de grupos aí da Copa do Nordeste e já levaram aí um dinheirinho bom, né? Já levaram um valorzinho aí e tal. Os participantes ali da primeira prévia, né? Tipo o Santa Cruz, por exemplo, né, e outros que foram eliminados, Confiança e tal, e outros ganharam ali um valor de R$ 126.135, né? Líquido, valor líquido que entrou na conta, R$ 120 mil ali para a conta do Santa Cruz, né? As equipes que conseguiram aí, portanto, passar para a fase de para a segunda prévia, né, conseguiram um valor de R$ 189.202, né, né? Valor líquido R$ 180 mil. Ou seja, o time que passou para a fase de grupos, né, conseguiu, né, desde a primeira eliminatória, já conseguiu guardar nos seus cofres aí em torno de R$ 315 mil. Pode parecer pouco isso aí, mas não é, gente. Para alguns clubes nordestinos, esse valor ajuda demais, sobretudo neste começo de temporada. É um valor que, se bem administrado, pode sim fazer toda a diferença para a temporada dos clubes, né, gente? Então, temos aí, portanto, a formação dos grupos, né? E agora esses grupos aí vão para os potes, né? 2 potes, são 4 potes na verdade, né? E vamos falar um pouco agora sobre essa questão aqui dos potes, né? Bom, antes disso, vamos falar sobre as cotas também, né? Eu já falei das cotas de R$ 126 mil para os eliminados, né? 189 mil para aqueles que estiveram na segunda fase. Agora vamos falar das cotas da fase de grupos, né? A gente vai ter aí, ó, 3.360.000 para os times do pote 1, né? Que vão estar no pote 1. Quem vai estar no pote 1? Pote 1 vai estar Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport, tá? Então, olha só, o Fortaleza, por exemplo, e o Ceará, cada um vão ter que ir para cada um dos grupos, tá? Então, vão ser 2 grupos, né? Vão ser formados 2 grupos. Cada pote vai mandar 2 equipes para cada um dos grupos, só que uma equipe do mesmo estado, ela não irá. Se tiverem 3 equipes, como é que faz? Então, aí não tem jeito, uma das equipes vai para um dos potes em que já tem um time do estado. Mas, por exemplo, os times mais poderosos vão estar sempre em potes diferentes. Então, Fortaleza vai estar num grupo, né? E o Ceará vai estar no outro grupo completamente diferente. O Bahia vai estar num grupo e o Vitória, que está no pote 2, vai estar num grupo diferente também. Tá bom, gente? Então, veja bem, a cota ali do primeiro pote, né? Dos times do primeiro pote, Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport, vai ser de 3.360.000, né, para participar. Por participar, né, apenas por participar da fase de grupos. Então, essa é a grana que já entra, já está garantido, vai entrar na conta dos clubes aí pela Copa do Nordeste. Olha que interessante, como é importante a Copa do Nordeste, não é isso? Bom, gente, nos pote 2, que equipes vão estar no pote 2? No pote 2 vão estar o CRB, né, que está na 27ª posição do ranking da CBF, né? É o ranking da CBF que determina a formação dos potes, né? O Vitória, que está na 29ª posição, o Náutico, 37º lugar, o ABC de Natal, 44º lugar ali no ranking da CBF. Esses times vão receber R$ 2.520.000 por participarem aí da fase de grupos, né? No pote 3 vai estar o Botafogo da Paraíba, Juazeirense, né, Altos, né, e também o América de Natal. Curioso aqui que o Juazeirense, né, ele está na 57ª posição ali no ranking da CBF, inclusive à frente de times como o América de Natal, como vocês viram aqui, e de outros times aí importantes do futebol do Nordeste, né? A cota para essas equipes vai ser de R$ 1.900.000 por participação na fase de grupos. Finalmente, o pote 4 vai ter ali a presença do 13 Itabaiana, né, que é o time né, que vai representar o estado de Sergipe nesta ocasião, aí, nesta Copa do Nordeste, né? Não será o Sergipe, não será a Confiança, mas vai ser o Itabaiana. O River do Piauí e o Maranhão. Então, essas equipes vão receber
R$ 1.260.000 por participarem da fase de grupos, tá bom, gente? Bom, aqueles que passarem as quartas de final. Nas quartas de final, a gente vai ter, portanto, 8 equipes, né? Por participarem das quartas de final, a equipe vai ganhar 500, cada equipe vai ganhar 525 mil, né? Além de tudo que já arrecadou, vai arrecadar mais R$ 525.000 ali por participarem das quartas de final. Se a equipe passar para a oitava de final e disputar a oitava de final, claramente, né? Aí já recebe cada uma dos 4 participantes da semifinal, vão receber 735 mil reais. E aí teremos o jogo final, e o jogo final, a cota vai ser definida a partir, por exemplo, do título, né, do vencedor. Então o vice-campeão vai ficar com mais R$ 1.360.000, enquanto que o campeão ficará com R$ 2.100.000, né, e 100 mil reais. Então, totalizando tudo, gente, dá mais de 6 milhões ali e meio, né, em torno de 6 milhões e meio, o valor que a equipe campeã, né, a equipe campeã que entrou na fase de grupo, tá? Excluindo aquele valor, por exemplo, ali, excluindo os valores ali da fase anterior, né? Esse valor de 6 milhões é o valor máximo, na verdade, que o campeão pode ter, né? Só corrigindo. O valor máximo que o campeão pode ter, esse valor vai ser um pouco mais de 6 milhões ali de reais, daqui a pouco eu informo para você o valor preciso. Esse valor só pode ser alcançado, evidentemente, pelos times do pote 1, né? Ceará, Fortaleza, Bahia e Sport Recife neste momento, tá bom, gente? Então é isso. Então a gente tem, portanto, a fase de grupos que a gente vai, claramente, como a gente sabe, vai ter Ceará no grupo e o Fortaleza em outro, né? A gente vai ter Sport no grupo e o Náutico em outro grupo, e assim por diante, porque não pode ter esses dois times aí da mesma competição, né? Do mesmo estado, no mesmo pote aí, na fase de grupos, né? Josa, quem vai ser o favorito para ganhar a Copa do Nordeste? Olha, meus amigos, vou contar uma coisa para você. A gente tem os clubes muito mais preparados nesse momento, alguns, né, do que era no passado. A gente tem, por exemplo, alguns clubes do Nordeste que perderam relevância. O Sampaio Corrêa, por exemplo, perdeu relevância, sequer se classificou. A gente tem o Botafogo da Paraíba, que está muito fragilizado, entra na fase de grupos, mas muito fragilizado, na minha opinião. A gente tem também ali o ABC de Natal, que é um clube que é sempre muito importante, né? Tá muito mal também, mal demais. Ao contrário do que acontecia em 2023, o ABC, neste momento, não tá bem não, tá muito mal mesmo. A gente não pode também imaginar um Náutico forte, o Náutico vem muito mal há muito tempo, né? O Botafogo da Paraíba, o Altos é um clube que tem muita garra, muita luta, mas é um clube que certamente não deve ser favorito a priori para conseguir chegar à etapa de quarta de final. O mesmo diria do América de Natal também. Ali aqueles times do pote 4, algum deles pode surpreender? Temos ali o 13, Itabaiana, o River e o Maranhão. Na minha opinião, se tivermos aí uma surpresa, aí pode ser o do Maranhão, tá? Mas eu não consigo imaginar nenhum desses clubes surpreendendo neste momento, não. E na fase, evidentemente, claramente que os favoritos estão ali no pote 1 e pote 2, né? Os favoritos vão sair provavelmente dali. No pote 1 a gente tem Fortaleza, Ceará, Bahia e Sport. Por certo que esses times estão aí, podem perfeitamente chegar ali dois desses times à final. Eu incluo aí nesses dois times que podem surpreender e podem chegar à final também. Eu incluo 2 times do pote B. Eu incluo o CRB, né, que é um time que pode realmente surpreender a muita gente, há muito desavisado, está fazendo um trabalho legal ali, né, e também o Vitória da Bahia, que a despeito do que muitos falam, muitos brincam, tal, aquela coisa, o Sport tem sim feito um trabalho legal aí, tem recrutado bons jogadores no mercado. O Vitória. E o Vitória pode sim ter uma equipe interessante. Essas equipes podem perfeitamente surpreender, gerar uma surpresa na competição e avançarem, chegando inclusive à final, tanto o CRB como o Vitória. Mas evidentemente que o favoritismo está mesmo nos times do pote 1, né, gente? Ceará, Bahia, Sport e Fortaleza. E eu vou dizer uma coisa para vocês. O fato do Fortaleza estar muito bem hoje na primeira divisão, ter terminado à frente de todos esses times aí na temporada, né, não coloca o Fortaleza necessariamente como um favorito muito acima dos outros, não. Ele divide hoje esse favoritismo, na minha opinião, com o Ceará, com o Sport e com o Bahia. Por quê? Porque o trabalho sendo feito hoje
pelo Sport e pelo Ceará na Série B do futebol brasileiro é um trabalho, para mim, até o momento, muito mais relevante do que aquele trabalho sendo feito pelo Fortaleza, tá? E esse trabalho pode configurar uma equipe muito mais competitiva rapidamente para o Sport e para o Ceará do que propriamente no caso do Fortaleza e mesmo do Bahia, tá? Porque o Bahia tá contratando muita gente, pode ser o grande favorito, a gente pode apontar como o grande favorito aí, né? Mas se nós olharmos para a montagem da equipe do Bahia, ela pode sim demandar um certo tempo para o Rogério Ceni. O Bahia pode se formar, pode na verdade, se configurar em um favorito até para conquistar o Campeonato Brasileiro, na minha opinião. O Bahia virar muito forte para essa temporada aí de 2024, né? É muito bacana a gente imaginar essa possibilidade do Bahia sendo uma equipe que vai trabalhar ali na frente, na linha de frente da tabela, podendo chegar ali entre os 6, os 4, conseguindo uma vaga Libertadores. O Bahia tem favoritismo para isso aí. De repente, se tudo funcionar muito bem, pode até ser favorito para muitas outras coisas, inclusive até para o título, né? De repente isso pode acontecer. Mas eu acho que a formação desse Bahia pode demandar um certo tempo. Por quê? Porque a qualidade dos jogadores que o Bahia está contratando é tão grande, né? Que vai fazer com que o Ceni precisa de um bom tempo ali para entender profundamente esses jogadores e gerar o encaixe das características desses bons jogadores uns com os outros. Isso não é uma tarefa muito simples, né? Então, em virtude disso, pode ser que o Bahia dê muito certo de início ou demore um pouquinho para dar certo. Se der muito certo de início, para mim é favorito acima do Fortaleza para ficar com o título da Copa do Nordeste, né? Agora, se não der certo no início, ele vai empatar aí no seu favoritismo com outros times, então não é nada mais favorito do que os outros, assim como o Fortaleza também não é. No caso do Fortaleza, é lamentável até agora que a gente tá vendo o mercado do Lion, por quê? Porque não tá conseguindo trazer jogadores para a formação de uma equipe mais competitiva. Trouxe um grande jogador que é o Moisés, né? Tá ainda no mercado, evidentemente, que pode trazer jogadores, mas se contratar a partir de agora, a gente precisa entender que pode demorar também para gerar um encaixe positivo ali, né, na equipe. E o Luquinhas pode ser também reforço, e acho que a grande novidade aí que todo mundo já pode cravar é do goleiro Santos, né, que pode dar realmente mais qualidade ali para o arco do Fortaleza, caso evidentemente ele se adapte rapidamente ao PC. Mas no caso do Santos, eu acho até que pode gerar a adaptação dele pode, por exemplo, não responder necessariamente por boas atuações no começo, né? Eu acho que assim, o Santos é um tipo de jogador que, se ele jogar muito bem as primeiras partidas, isso pode, curiosamente, não impactar na sua adaptação ou não ao PC. Se ele tiver de não se adaptar ao PC, né, isso não vai ter nada a ver com os primeiros jogos muito bons que ele possa fazer. E na minha opinião, ele pode sim, ao defender o arco nas primeiras partidas, ele pode sim se mostrar um grande goleiro. Então, para mim, é um reforço importante para a Copa do Nordeste. Agora, dito isso, eu acho que o Fortaleza hoje está perdendo um pouco aí a questão tá perdendo tempo na questão da formação da equipe. Tá demorando demais o Laio para fazer as contratações que precisa. Ainda está, neste momento, ainda em busca de jogador, enquanto os seus principais adversários da Copa do Nordeste já contrataram jogadores e já estão ali no processo de adaptação desses jogadores ali ao próprio clube. Ah, mas tem um jogador que não sei o que chegou, que nem foi apresentado direito ainda, que nem tá treinando, mas ele já tá com a alma dele ali no clube, né, gente? Ele já tá conversando com os jogadores ali do clube, e tudo isso também favorece, né, na adaptação do jogador, né? Isso não está acontecendo nesse momento com o Fortaleza, que, ao contrário, né, de outros clubes, estão perdendo jogadores importantes, né, e não está repondo até o momento a altura. Perdeu o Caio Alexandre e até agora não tem ninguém para fazer aquele trabalho que ele fazia. Não foi no mercado buscar, né, e, ao contrário, renovou com 2 jogadores ali que não tem essas características do Caio Alexandre. Então, neste momento, eu diria para vocês que, vamos lá, né, finalizando, né, para semifinal a gente pode ter aí, perfeitamente ali uma presença de 2 times do Ceará, 2 times também da Bahia, né? A gente pode, contudo, ter ali a infiltração de um time como o CRB, né? Ele pode perfeitamente fazer parte da semifinal, pode surpreender muita gente. A gente pode ter uma surpresa absurda de um time lá do pote 4, um Maranhão fazendo uma campanha legal, de repente vai que surpreende aí e que chega ali também, né? Mas, na minha opinião, os favoritos ali para chegar à semifinal estão ali entre os 4 do pote 1 e 2 times, Vitória e CRB, do pote 2, né? Favoritismo para ser campeão, certamente está presente nos times da Série A, mas eu não vejo muita diferença não, neste momento, entre Bahia, Fortaleza, Sport e o time do Ceará. Por quê? Porque, embora Bahia e Fortaleza sejam times da primeira divisão e sejam mais fortalecidos, inclusive em termos econômicos, que
de que os dois times da Série B, né, o Ceará e também o Sport, acho que a preparação, a montagem das equipes de Ceará e de Sport é muito mais interessante e está muito mais à frente da montagem das equipes de Ceará e Bahia. Então, nesse sentido, para mim, eu não vejo nenhuma diferença hoje entre Bahia, Fortaleza, né, Sport e Ceará em termos de favoritismo para ficar com o título da Copa do Nordeste. Pelo menos até o momento é essa a minha leitura sobre o que possa ser a competição. Vejamos depois com o decorrer aí dos acontecimentos. A cerimônia vai ser no dia 16 de janeiro, a cerimônia que vai decretar aí qual vai ser o grupo A e o grupo B, com a presença inclusive do Edinaldo, né, que recém reempossado à CBF, depois de várias coisas aí estranhas, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, mas por enquanto, na minha opinião, essa é a minha leitura sobre a Copa do Nordeste. Favoritos dos 4 times do primeiro pote, eu acho que não tem nenhum que esteja muito à frente em termos de maior favoritismo para ficar com o título da Copa do Nordeste neste momento, pelo menos. Tá bom, gente? É isso.